Olá, pessoal. Vamos para mais uma semana aí de práticas experimentais. Vamos aí falar de um tema que vocês já viram um pouquinho no primeiro ano, que é a osmose, e um tema de química que vocês viram aí no segundo bimestre, que é as propriedades coligativas, né? Matéria de química do PET passado. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver que existem 4 propriedades coligativas. Só que o PET de Química, ele trouxe só 3. Até tinha conversado com alguns professores, nós achamos que ia trazer a osmose no PET 3, porque foi uma das propriedades coligativas que faltou. Mas aí não trouxe. Mas quando eu tinha projetado o PET, eu imaginei que estava faltando a osmose e trouxe um experimento aí para vocês fazerem da osmose na batata. A gente visualizar, né, demonstrar o fenômeno de osmose aí, utilizando a batata e sal e açúcar. Então, as propriedades coligativas é uma matéria de química que foi passada aí para vocês no segundo bimestre. Nós vamos fazer uma breve recapitulação e falar da osmose, que foi uma das propriedades que faltou. Mas vamos só relembrar o que são as propriedades coligativas. Bom, a gente tem que pensar que as substâncias, elas possuem diversas propriedades. Propriedades gerais, propriedades específicas, propriedades químicas e propriedades físicas. Porém, quando formamos uma solução, que é o que vocês já viram, que é uma mistura, né, homogênea de 2 ou mais substâncias, né, com aspecto homogêneo, as propriedades das substâncias ficam diferentes, porque uma coisa é as propriedades das substâncias separadas, outra coisa é as propriedades ali das substâncias em uma solução. Quando a gente forma uma solução, que é uma mistura, as propriedades se tornam diferentes, elas são alteradas. E ficam aí, as propriedades das substâncias ficam diferentes das propriedades da substância inicialmente, quando é preparada a solução, e então ocorre essa alteração. Os estudos da variação de determinadas propriedades do solvente, né, no caso, quando a gente fala de uma solução, na maioria das vezes a gente vai falar de um solvente e um soluto, né, que forma a solução. E aí vem dizendo que os estudos da variação de determinadas propriedades do solvente com adição de um soluto são chamados de propriedades coligativas. Então, as propriedades coligativas, elas estão relacionadas aí às propriedades aí do solvente e a adição do soluto, de um determinado soluto. A gente costuma dizer em química um soluto não volátil em uma solução. Então, quando a gente pensa em propriedades coligativas, a gente está pensando em propriedades relacionadas à solução, às soluções, né? Um solvente e um soluto. Bom, as propriedades coligativas são propriedades químicas que não são influenciadas pela natureza do soluto, se é outras característica dele, mas o fator principal das propriedades coligativas é que está relacionada à quantidade de partículas do soluto, e não à natureza dele, ao estado que ele está e outras demais características. Mas o que vai influenciar, o que vai ser analisado e ser considerado nas propriedades coligativas é a quantidade de partículas, é a quantidade de soluto, e não a natureza do soluto em si, mas a quantidade de partículas do soluto. A gente vai ver que a concentração, né, as propriedades coligativas estão diretamente relacionadas aí à concentração, né, concentração no caso do soluto ali na solução. E aí, quais são elas? Vocês viram no PET 2, vamos só relembrar os nomes, né? São 4, a osmose é a que faltou ser trabalhada. Lembrando que a gente vê a osmose no primeiro ano, lá na matéria de biologia, como transporte passivo, né?
que é o movimento da água aí por uma membrana semipermeável que acontece nas células, né? A gente vai ver, vai relembrar o que é osmose. Ela é estudada em biologia como um processo de transporte passivo que não gasta energia para a célula, né? Mas agora, mais especificamente em química, a gente vai ver a osmose como propriedade coligativa. O conceito é o mesmo. Só que agora a gente vê a osmose junto como uma propriedade coligativa junto com outras, que quais são essas? A tonoscopia, ebulioscopia e a crioscopia. E por último, a osmose. Aí tem algumas figuras aí, só para relembrar e citar como exemplo, a tonoscopia. Por exemplo, a gente vê aí na figura colocando sal no gelo. Essa imagem se refere à propriedade da tonoscopia, porque quando a gente coloca sal no gelo, o gelo vai derreter mais rápido, né? O ponto de fusão dele diminui, e aí acaba que ele derrete mais rápido. Tem as outras também, não vamos aprofundar muito, mas que são essas aí. O foco da nossa aula é a osmose. Só relembrando também, comentando mais um pouquinho, que, por exemplo, nas cidades que nevam, em outros países, que tem nevasca e tudo, quando passa um período que a neve não derrete, os caminhões passam jogando sal para a neve derreter mais rápido, né? Os países aí que tem nevasca, que são cobertos aí pela neve na estação do inverno, a gente vê, se você olhar na internet, tem figuras às vezes de caminhões lançando sal no chão, porque aí faz com que o gelo se derreta mais rápido, né, para tirar a neve, que pode prejudicar ali o transporte e outras coisas. Aí eles jogam sal na neve. Vamos falar da osmose, então, que é o foco dessa semana. O que é a osmose, gente? Em termos de... Tanto o termo conceitualmente é a mesma coisa, só que em biologia a gente costuma ver a osmose relacionada às células, né? Como eu falei, como um transporte de substâncias entre as células. Aqui em química a gente vê como uma propriedade coligativa que está relacionada aí às soluções, a relação soluto-solvente, né? E a concentração. Mas a osmose, ela é um processo que vai estar ocorrendo quando as moléculas de um solvente, na maioria das vezes a água, mas pode ser outro solvente também, atravessam uma membrana semipermeável de um lado, né, de um meio, a gente usa o termo meio, menos concentrado, e passa para o meio, para o lado mais concentrado. Então, as moléculas aí de um solvente são transportadas, né, passam aí do meio menos concentrado para o lado mais concentrado. Se tratando de uma solução, né, o solvente ele passa da solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Em outras palavras, na osmose, ocorre a passagem do solvente da solução mais diluída. O que é a solução mais diluída? É aquela que tem mais solvente, menos soluto, né, que tem uma menor quantidade de soluto. Então, a osmose, o solvente passa da solução mais diluída, que tem menos soluto, para a solução mais concentrada, que tem mais soluto, né, que está menos diluída. Então, é sempre a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se no caso fossem duas soluções, o solvente da solução mais diluída, que é aquela menos concentrada, passaria o solvente da solução mais diluída passaria para a menos diluída, ou seja, da menos concentrada para a mais concentrada. Né? Aqui estou usando o termo diluída porque a gente já viu esse termo, inclusive a gente fez o experimento aí na semana 1, que foi o experimento da concentração de soluções. Então, vai ser sempre assim, passa da solução mais diluída para a solução menos diluída, ou se você preferir usar o termo que na osmose
solvente passa, né? A água, por exemplo, que é o solvente universal, passa de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, é o correto também, né? Enquanto que a membrana semipermeável, ela não permite a passagem das moléculas de soluto, viu, gente? A passagem é apenas do solvente. A passagem de uma solução para outra, o transporte, é só do solvente. O soluto não passa, né? Porque vamos raciocinar e pensar, se o soluto passar, todo para o outro lado vai ficar com o extremo de concentração, mas não é. O que passa é o solvente, que passa da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. E aí tem um exemplo das moléculas de glicose, ó. De um lado aí tem 3 bolinhas representando moléculas de glicose, e a tendência é que se passem aí o solvente passe aí para o lado mais concentrado. Olha como é que diminuiu o volume do lado esquerdo, né? Porque a solução que inicialmente estava equilibrada, né? Quando a gente fala que está equilibrada, e osmose, a gente usa o termo que é o equilíbrio homeostático. O equilíbrio osmótico, quer dizer. Então, na figura 1, estava aí, né, com a mesma concentração, a mesma quantidade de solvente aí nos dois lados do copo. Aí, seguindo a setinha roxa, no outro copo seguinte, olha para vocês verem como que do lado esquerdo, né, diminuiu a quantidade de solvente, porque o solvente passou todo para o outro lado ali, que tinha maior quantidade de moléculas de soluto, que era o lado mais concentrado. E é assim que vai funcionar. A osmose é um fenômeno muito comum no cotidiano, e como, por exemplo, aí a prática usada aí, né, para conservar carnes, que é salgar a carne, né, salgá-las. Por que fazem isso? Nesse caso, o meio externo, né, quando se joga o sal em cima da carne, por causa do soluto, né, do sal, o meio externo ali onde jogou o sal, ele fica mais concentrado. E o meio interno, que é o interior das células da carne, fica menos concentrado. Então, ocorre ali a desidratação, a passagem da água ali de dentro da carne para fora, né? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é o meio onde foi adicionado soluto. Por isso, ocorre a saída de água das células do interior da carne, e aí acaba que ocorre também a saída de água do interior das células de micro-organismos que podem causar doenças e que podem deteriorar a carne, né? Que podem estragar a carne. E aí o que acontece? Né? Acaba que elimina os micro-organismos ali, porque a água flui tanto do interior da carne como dos micro-organismos, ela flui do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é o meio externo. E dessa forma a carne permanece conservada por mais tempo. E aí tem o nosso experimento da semana para contextualizar e visualizar o processo de osmose. É o processo chamado aí de osmose na batata. A gente vai precisar aí de 2 batatas, né, que vão ser cortadas ao meio, e a gente vai ver conforme os procedimentos aí que a gente vai furar um buraquinho, vão fazer um buraco aí em cada pedaço da batata para a gente colocar o nosso soluto. Uma das batatas não vai ser colocado nada, não vai ser colocado o soluto, né, não vai ser colocado nem o sal nem o açúcar, vai ser aquela que a gente chama de grupo controle, é aquela que não sofreu interferência nenhuma, que não foi adicionado soluto. As outras vão ser adicionadas aí o sal e o açúcar, e a gente vai visualizar o processo de osmose. Nessa experiência, a gente tem como objetivo verificar e comprovar, né, e explicar também o fenômeno da osmose através de uma experiência simples, né, e acessível, que é feita com a batata inglesa, que na maioria das vezes a gente tem em casa, utilizando aí também o sal e o açúcar. Então, não requer materiais caros ou materiais que a gente possa não ter em casa. E aí, o que a gente precisa para essa experiência? A gente vai precisar de 2 batatas, sendo que as 2 vão ser cortadas ao meio. A gente vai precisar do soluto, porque para ter osmose, a gente tem que ter o soluto, né?
A gente vai utilizar aí para nossa prática o sal e o açúcar, que são mais fáceis, né? Mais acessíveis. A gente vai precisar de pratos ou pires para a gente colocar as batatas, colher, né? Para que depois que você fizer o buraquinho na batata, você vai colocar com a colher o soluto, né? No caso, sal em uma batata e o açúcar na outra, e uma não vai ter. E também vai precisar de guardanapo, porque a gente, antes de colocar o soluto, a gente vai ver agora nos procedimentos que a gente vai precisar secar bem as batatas, para não ter como justificativa aí, ou desculpa, que a batata estava molhada já estava encharcada. Por isso, não, a gente vai secar elas, né, as metades que vão ser cortadas, deixar bem sequinha para fazer aí os procedimentos, para fazer o experimento. Com a faca, então, o primeiro passo é cortar as batatas ao meio, de forma que a gente obtenha 4 metades. A gente vai pegar a colher, vai fazer um buraco, né? O buraco pode ser feito com a própria colher que a gente vai adicionar o soluto. E a gente vai fazer um buraco aí, então, em 3 metades, sendo que uma metade vai ficar intacta, né? Então, a gente vai usar 3. Depois a gente vai secar as batatas que a gente fez o buraquinho, né? Que a gente usou a colher aí para fazer a extremidade, a gente vai secar, inclusive no interior onde foi feito o buraco. Com os recipientes limpos e secos, lembrando que os pratos também devem estar secos, a gente vai colocar uma metade de batata em cada prato. Depois, no primeiro prato, a gente vai colocar uma colher de açúcar, né? Aí a gente tem uma figura. Essa batata aí parece não ter sido cortada ao meio, não. Ela parece que foi cortada de forma diferente. A gente pode cortar no meio e fazer os buraquinhos. No primeiro prato vai colocar o açúcar. No segundo prato, colocar uma colher de sal. E no último prato, como eu falei para vocês, é o recipiente controle. A gente não vai colocar apenas a metade da batata, sem adicionar nenhum soluto. E aí, a gente vai observar os resultados. É importante que se espere aí mais ou menos 20 minutos. Já vai dar para ver aí entre 20 minutos, meia hora, ou no máximo até 1 hora. A gente vai observar aí o que vai acontecer com a batata, né? Se ela vai encharcar, vai murchar, não vai sofrer nenhuma alteração. E a partir desses resultados, dessas observações, que vocês vão fazer as atividades de semana, que são essas 4 perguntinhas aí, as nossas atividades escritas, né? Essas são as atividades da semana 3. Façam com capricho e com cuidado, o experimento é simples e vai ser avaliado. Fiquem com Deus, até mais.